admirável em relação a essa cidade, que era um centro de comércio. Ezekiel chapter 26, verse 4 Ezequiel 26:4 said this. diz o seguinte: God said he would destroy Tyre. Deus diz que elas destruirão os muros de Tiro He said he would scrape it like the top of a rock. e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada. But the Bible goes on in its prophecy. Mas a Bíblia continua nessa profecia. In Ezekiel 26, verse Em 5, Ezequiel 26, versículo it 5, says, God says that this would be a place for the spreading of nets to dry out on. está escrito ali na Bíblia que esse lugar se tornaria um ambiente onde os pescadores iam esticar as redes para que as redes secassem. Here's the prophecy. Aqui está a This profecia, commercial center would be destroyed. que este centro comercial seria destruído, It would never be rebuilt. que ele nunca, jamais seria It would be a reconstruído, place for the spreading of fishermen's nets. que seria um lugar onde os pescadores esticariam as suas redes. And the Bible says, Mas a Bíblia diz, listen as Pastor reads, e veja uma leitura: e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis. its houses would be cast into the sea. Até as casas seriam derrubadas. Notice as we go on. E vejam, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. It would be destroyed. Ela seria destruída. Its ruins would be scraped, As suas ruínas seriam thrown descalvadas. into the sea, Elas seriam jogadas no mar. never rebuilt E again. essa cidade nunca, jamais seria Now there are reconstruída. 5 aspects of the prophecy. Há 5 aspectos nessa profecia. First, Primeiro lugar, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, would attack the city. em primeiro lugar, Nabucodonosor atacaria a cidade de Tiro. He did. E ele fez isso. Second, Em segundo lugar, other nations beside Nebuchadnezzar would come against. outras nações, além de Babilônia, viriam contra aquela cidade. They did. E elas fizeram isso. Thirdly, Em terceiro lugar, it would be scraped like a top of a rock. Tiro se tornaria vazia como o pico de uma rocha. It was. E isso aconteceu. Fourth, E número it would 4, be a place for the spreading of fishermen's nets. pescadores espalhariam suas redes sobre o local. And fifth, E em quinto lugar, it would never be rebuilt. Tiro jamais seria reconstruída. Notice how precise prophecy is. Vejam como as profecias são precisas. That prophecy was fulfilled exactly. Aquela profecia foi cumprida com exatidão. Nebuchadnezzar attacked the city. Nabucodonosor atacou a cidade, He destroyed it. ele a destruiu. But here's the interesting thing. Mas aqui está um detalhe interessante. He did not scrape it like the top of a rock. Ele não a varreu e descalvou como o pico de uma penha. Its ruins were not thrown in the water. As suas ruínas não foram jogadas na água. The prophecy was not completely fulfilled. A profecia não foi completamente cumprida. But remember, the Bible said other nations would come against it. Mas vocês se recordam que a Bíblia falou que outras nações também atacariam Tiro? The Bible says the city would be completely destroyed. A Bíblia falou que então a cidade seria completamente destruída. It was almost 200 years later. Foi quase 200 anos depois que isso aconteceu. The city laid in ruins for 2 centuries. A cidade ficou em ruínas por 2 séculos e meio. But 200 years later, Mas 250 anos depois, Nebuchadnezzar was followed by the Greek Empire later on. First Babylon, then Medo-Persia, then Greece with Alexander. e vocês sabem que depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego com Alexandre o Grande. Alexander attacked. E Alexandre o Grande atacou. The city was destroyed, A cidade foi destruída, but a new city was built mas uma nova cidade foi on a reconstruída. little island Numa pequena ilha, 1 kilometer off the coast. 1 quilômetro fora da costa. Alexander scraped the city. E então Alexandre veio e varreu a cidade. The old city that Nebuchadnezzar destroyed, Aquela velha cidade que Nabucodonosor tinha destruído. used the ruins to throw in the water E ele usou aquelas ruínas, jogando as ruínas na água, to attack the new city. para que ele pudesse então ter como atacar a nova cidade. Bible prophecy was fulfilled exactly. A profecia bíblica foi cumprida com exatidão. God says, E Deus diz: I know the Eu end sei. from the beginning.
O fim desde o começo. God says Deus diz that the destiny of the nations is in his hand. que o destino das nações está nas mãos de Deus. There is a future of hope Há um futuro de esperança. because God is a God of hope. Porque Deus é um Deus de esperança. The Bible reveals A Bíblia revela that the destiny of the world que o destino do mundo is in the hands of the living God. está nas mãos do Deus vivo. But not only Mas não apenas isso, does the Bible speak hope porque for our a, world. porque a Bíblia também fala de esperança para o nosso The mundo. Bible speaks hope for your life and mine. A Bíblia fala de esperança para a sua vida e para a minha vida. You see, every book Vejam vocês que todo livro has a central theme. tem um tema central. And the central theme of the Bible E o tema central da Bíblia is Jesus. é Jesus. The Bible says A Bíblia in diz- Isaiah 40 verse 8, Em Isaías 40, versículo 6, the flowers fade, as flores secam, but the word of God porém a palavra do nosso Deus lasts forever and ever. subsiste The eternamente. Bible that is spoken hope Essa Bíblia que fala de to esperança men and women down through the centuries para homens e mulheres através de todos os séculos. speaks hope to your heart tonight. Ela fala também de esperança para o seu It coração hoje à speaks noite. courage to your heart Ela tonight. também fala de coragem ao seu coração hoje à Because noite. Jesus Christ, the man of hope, Porque Jesus Cristo, o homem da esperança, is the central theme of the book of hope. é o tema central do livro da The esperança. Bible is a story all about Jesus. A Bíblia só fala de Jesus, His life, da sua vida, his death, da sua morte, his resurrection, da sua his ressurreição, ascension to heaven, da sua ascensão aos céus, his coming again. da sua segunda The vinda. Bible gives us hope. A Bíblia nos dá esperança, Hope for forgiveness. esperança para o perdão, Mercy flows from Jesus on the cross. porque a misericórdia flui da cruz de Cristo. Whatever the sins of your life, Não importa que pecados você tenha the cometido, Bible speaks hope. a Bíblia fala de esperança. Do you need power in your life? Você precisa de poder na sua vida? The Bible speaks hope. A Bíblia fala de esperança. Do you need new courage in your life? Você precisa de uma nova coragem na The sua vida? Bible speaks hope. A Bíblia fala de esperança. Do you need hope for the future? Você precisa de esperança para o The futuro? Bible speaks of a great glorious future. A Bíblia fala de um grande e glorioso futuro. For 40 years I've been traveling the world, Por 40 anos eu viajei pelo mundo, preaching to tens and thousands and millions of people. pregando a milhares, 10 milhares, milhões de As they've pessoas. come to meetings like this, E as pessoas vêm a reuniões como esta de hoje à noite. their lives have been changed. E as vidas dessas pessoas são transformadas. This week, God is going to change your life. Nesta semana, Deus há de transformar a sua You will vida. never be the same again Você nunca mais será o mesmo as you come night after night to these meetings. quando você vier noite após noite às nossas The Holy reuniões. Spirit will speak to your heart. Porque o Espírito Santo vai estar falando ao seu You'll coração. sense a new sense of conviction of sin. Você vai sentir uma nova convicção acerca do pecado. You'll sense a new sense of forgiveness and pardon and mercy and grace and power. E você vai sentir uma nova convicção da misericórdia, do perdão, do poder. I think of a young man in Orlando, Florida. Eu me lembro de um rapaz de Orlando, na I'll Flórida. call him Rick. Eu chamo de Rick. He was brought up in a Christian home. Ele cresceu num lar cristão. But in his teen years, he drifted from Jesus. Mas na adolescência ele se afastou de Jesus. He wanted nothing to do with Christ of the Bible. Ele não mais queria um relacionamento com Jesus da Bíblia. He said the Bible is a book of fables. E ele então disse que a Bíblia era um livro de And fábulas. Jesus has no power. Que Jesus não tinha poder. He got involved in drugs and alcohol. Ele começou a usar drogas, ele começou a beber bebidas But alcoólicas. one day he said, I'm at the end of my road. Mas um dia ele chegou até o final da sua His estrada. parents said, E os pais disseram a there are ele: some meetings by Pastor Finley. há algumas reuniões com o pastor Finley. They speak of hope. Essas reuniões falam de esperança. Will you come? Por favor, venha He conosco. came to the meetings. E ele veio às He reuniões. found a joy in his life, E ele encontrou uma nova alegria para a a sua peace vida. in his life, Uma nova paz para a a sua new vida. hope in his life. Uma nova He esperança para a made sua a vida. decision to be E ele baptized. tomou a decisão de se batizar. Like thousands of you are making this week. E eu sei que milhares no Brasil vão tomar essa decisão durante essa And semana. today,
he has made a decision. I want to be a gospel minister and preach Jesus. E esse rapaz tomou uma decisão e se tornou um pregador da palavra de Deus, um pastor que prega sobre Jesus. Whatever your situation, Qualquer que seja a sua the situação, Bible speaks hope to you. a Bíblia fala de esperança para você There hoje à is noite. hope in Jesus.